Opa, tudo bom? Seja bem-vindo à minha palestra. Não quero ser desenvolvedor, eu quero trabalhar com pessoas e um negócio. Fico feliz de você estar assistindo essa palestra agora. E se você ainda não chamou os teus amigos, compartilha aí no Face, no Twitter, no Snapchat, fala que vai começar essa palestra, que essa palestra tá bacana e porque eu vou transmitir para você muito conteúdo, principalmente se você é aquela pessoa que está começando na área, mas já viu que o seu negócio não é desenvolver, não é ser programador. Ou então se você já é desenvolvedor, mas você percebeu que você tem, sabe, aquele tino para lidar com pessoas e que você talvez cansou um pouquinho e agora quer mais trabalhar com pessoas e o negócio, então essa palestra é para você. Bem, seja muito bem-vindo novamente. Meu nome é Marcelo Neves e eu trabalho com análise de negócios há mais de 20 anos. Eu sou coautor do Baboc e eu tenho um curso de formação para analistas de negócios. Por isso que eu quero compartilhar contigo um pedaço aqui nessa palestra, um pedaço fantástico do meu curso. Quero compartilhar umas informações com você. Vamos lá. De repente, no mercado, já não é de agora, mas de há um bom tempo, apareceu esse profissional, o analista de negócios. Quem é esse cara? Quem é esse profissional? Bem, se você parar para ver, o analista de negócios, ele é um profissional que trabalha junto com um time de TI e até mesmo em outro patamar, fazendo o quê? O que esse profissional faz? Ele lida com o negócio, ele lida constantemente com pessoas, direto com pessoas. E por que isso acontece? Porque você precisa ter pessoas que focam nas necessidades das pessoas. Deixa eu te contar uma história. Eu, durante muito tempo, trabalhei como desenvolvedor. Comecei lá atrás como desenvolvedor Clipper. É isso mesmo. Gostava muito, tá? Gostava muito. Só que sabe o que eu percebia? Eu percebia que existia um grande desafio, e ainda existe hoje, de você diferenciar o que são os desejos das pessoas daquilo que realmente são as necessidades. Ou seja, reais necessidades e desejos evidentes. Os desejos evidentes é quando você chega para a pessoa e pergunta o seguinte: o que você quer? O que você precisa? Em primeiro lugar, essa é a pior pergunta que você pode fazer para o seu cliente, tá bom? Nunca faça essa pergunta. É o mesmo que o médico te perguntar assim: do que você quer? Do que você precisa? E aí você vai pensar: poxa, do que eu preciso? Quem sabe é o médico, né? Eu só sei de uma coisa, eu como paciente, eu tô ali no consultório porque eu tenho o quê? Uma dor. Tá doendo alguma coisa. Ninguém vai no médico porque tá tudo bem. Não é verdade? Você pode até não ter um problema, mas você acha que tem um problema, por isso você vai no médico. O médico é que vai te ajudar a ver se você tem ou não um problema, mas na sua percepção tem algo que não está certo, tem algo errado, não é verdade? Então, a pior coisa que você pode perguntar para o seu cliente é o seguinte: doutor, ou melhor para o cliente, né? O que você quer? O que você deseja? Ele não sabe, né? Ele mal entende o que ele precisa, quanto mais da solução. O que ele sabe? Ele sabe das dores dele. Ele sabe que, por exemplo, o sistema atual que ele está usando está lento. Ele sabe que talvez o processo de negócio do qual ele trabalha está moroso, está lento, então precisa melhorar. Ele sabe que talvez uma ferramenta que ele usa no dia a dia não está mais funcionando como funcionava antes. Então, isso ele sabe. Ele sabe do quê? Novamente, do problema. Então, ele sabe do problema dele. Isso é indiscutível. Com base nesse problema, o analista de negócios vai, então, elicitar, ele vai entender as reais necessidades, aquilo que precisa ser feito para, então, sugerir soluções. Ou, por exemplo, que desenvolvimento de software é necessário, que software é necessário, que funcionalidades vão atender melhor a esse cliente. Então, fazer análise de negócios ou ser um analista de negócios significa entender o negócio, o cliente e recomendar soluções. Então, eu lá atrás, eu comecei como desenvolvedor Clipper, pois é, e eu sentia um desafio tremendo. Por mais que a gente se esforçasse, a gente nunca conseguia identificar as necessidades do cliente.
E a gente dava volta, volta, volta. Sabe o que acontecia? A gente acabava desenvolvendo funcionalidades que botava na mão do cliente e o cliente dizia assim: ah, mas quer saber? Não era bem isso que eu queria, não. Você já deve ter escutado isso. Não era bem isso que eu queria. É a pior coisa que a gente pode escutar de um cliente. E sabe, acontece demais. Tá aí o analista de negócios para ajudar o time de desenvolvimento a entregar ou a desenvolver aquilo que precisa ser desenvolvido e não funcionalidades para descobrir mais tarde que não são necessárias. Então, com o tempo, eu fui então me achegando mais, me aproximando mais do cliente, procurando entender as minúcias, procurando entender o negócio. Foi aí que eu percebi que para você entender o que realmente precisa ser feito, você precisa entender a organização, a empresa. Você precisa aprender em profundidade não só quem são as pessoas, mas as necessidades de cada pessoa. Você quer ver um exemplo? Se você for agora comprar uma passagem aérea no site da Avianca, eu tenho certeza que você vai ter dificuldade. Se você não tiver, pelo menos uma pessoa idosa vai ter dificuldade. Experimenta. Depois que acabar essa palestra, vai lá no site da Avianca. Avianca, se eu não me engano, avianca.com.br. É difícil de comprar uma passagem. Por quê? A usabilidade do site é muito ruim. E por que isso acontece? Porque isso não foi pensado nas diferentes pessoas que vão acessar o site. Um idoso precisa de letras maiores. Um jovem, talvez não. Um adulto, nem tanto. Então, quando você entende as partes interessadas, as pessoas que vão usar a sua solução e as necessidades de cada uma delas, a tua solução, o que você vai entregar, vai ser completamente diferenciado. Então, com o tempo eu fui me achegando, eu fui me aproximando do cliente e fui vendo que, à medida em que eu entendia o negócio, o cliente e as suas necessidades, eu fui entregando cada vez mais aquilo que realmente precisava ser entregue. Ou seja, eu errei menos, eu começava a errar menos. E é por isso que eu convido você a assistir agora essa palestra sobre análise de negócios, sobre eu não quero ser um desenvolvedor, eu quero trabalhar com pessoas e com o negócio. Vamos aqui para o meu computador, eu vou mostrar para você a minha apresentação. Opa! Então vamos começar a nossa apresentação? Não quero ser desenvolvedor, quero trabalhar com pessoas e o negócio. Ótimo! Então vamos lá. O que acontece? Você não quer ser um desenvolvedor, ou você então já trabalhou com desenvolvimento e cansou. Pois é, cansou, isso acontece. Eu já te contei a minha história e, como eu te disse, tem uma hora que cansa, né? Às vezes, para algumas pessoas, cansa. Você quer mudar de profissão, você quer mudar o teu foco, a sua carreira, tá bom? Não que uma coisa seja certa e outra errada, não. Todos os papéis dentro do time de desenvolvimento de sistemas têm o seu proveito, têm o seu valor. Nenhum é mais importante do que o outro. Mas, se você percebe que hoje, talvez, até mesmo no início da sua carreira, talvez você que esteja estudando, começando lá a sua graduação, no meio da graduação, no fim da graduação, ou talvez seja um profissional experiente. E aí você está pensando assim, Marcelo, eu quero sair da parte técnica e eu quero trabalhar com pessoas. Eu tenho uma aptidão muito boa para trabalhar com pessoas e eu gosto de trabalhar com negócio, conhecer o negócio. Olha, então vamos lá, deixa eu te mostrar aqui um conteúdo fantástico que você não pode perder. Vamos lá. Bem, primeiro a gente tem que definir o que é esse negócio chamado análise de negócios. Análise de negócios tem um nome tão pomposo, mas é uma coisa muito simples, tá? É a prática de permitir a mudança no contexto organizacional. Então vamos fazer o seguinte, olha só, as organizações hoje, elas estão em constante mudança. Lembra daquela história da Kodak? Então, quem foi que criou a primeira máquina digital no mundo? Foi a Kodak. Quem é a Kodak hoje? Será que ela produz máquina digital? Foi não. Ela, na verdade, foi atropelada. E por que ela foi atropelada? Pelo seguinte, ela foi atropelada porque ela não quis comprometer o negócio dela, que é o que a gente chama de core business.
Por que ela não quis comprometer o negócio dela? É o seguinte, naquela época, a Kodak, ela vendia filme, máquina de fotografar, máquina de revelar os filmes, tudo era Kodak. Então todo aquele ecossistema era o negócio da Kodak. Agora imagina o seguinte, imagina que um cientista da Kodak chegou e falou o seguinte, lá para a alta direção, para os diretores, olha, eu criei um negócio da China, fantástico, é uma máquina digital, não precisa de filme, não precisa de máquina para revelar filme, nada disso, é tudo digital. Qual que você acha que foi a reação daqueles diretores? Você tá louco? Como é que você vai acabar com o nosso negócio? Guarda esse negócio aí. Bem, é mais ou menos assim a história. E as mudanças, elas vêm e atropelam as pessoas. Então, por isso que nós, e principalmente as organizações, elas estão nesse contexto de grandes mudanças. Basta você ver aí o Uber, que está causando uma verdadeira pane no serviço de táxi em várias cidades brasileiras e no mundo. Daqui a pouco vai ter algum outro tipo de serviço que vai colocar em pane ou que vai comprometer esse modelo de negócio chamado Uber. E olha, já tem, tá? No final de 2016 foi testado na cidade de Nova York carros que não precisam de pessoas, são carros que funcionam sozinho. Uau, você deve estar pensando. Então, a mudança é muito grande. Então, as empresas elas precisam reagir às mudanças para sobreviverem, senão elas morrem ou são atropeladas como a Kodak. Então, através de necessidades e através da recomendação de soluções, é assim que funciona a análise de negócios. A gente então entrega valor às partes interessadas. Eu quero fazer uma pausa aqui e te explicar o seguinte. O BABOC, né, da onde foi extraído esse texto, é o corpo de conhecimento de análise de negócios. Então, é um livro que você tem que ler. Ele é meio chatinho de ler, né? Porque é um livro que parece uma enciclopédia, né? Ele não tem um início, meio e fim, mas ele é valiosíssimo. Você não pode deixar de ler, tá bom? Então, análise de negócios é a prática de permitir a mudança no contexto organizacional. E, para isso, se identifica as necessidades, ou seja, a necessidade que o negócio tem para ser mais eficiente, para ser mais eficaz. Então, por exemplo, pensa na empresa Kodak. O que talvez lá naquela época ela precisasse para ser mais eficaz? E aí, recomenda-se assim soluções. Ora, talvez lá naquela época seria implementar progressivamente a máquina digital no mercado. Ia comprometer o negócio da Kodak? Ia sim. Ia colocar fim? Ia. Assim como colocou, né? Assim como hoje você não vê nenhuma loja para revelar filme. Isso acabou, isso é coisa do passado, tá bom? Então, ela talvez, uma das soluções seria colocar a máquina digital passo a passo. E aí, quem sabe, talvez ela seria hoje uma empresa líder nesse mercado de máquinas digitais. Mas ela não se adaptou facilmente a essa mudança, talvez ela tenha até escondido essa inovação, porque ia comprometer o negócio dela, e ela acabou sendo, então, completamente alterada. Então, eu já te mostrei uma coisa muito importante. As organizações, elas estão assustadas com a quantidade de mudanças. Quer ver outras mudanças? Se você for reparar, hoje já está se falando das fintechs. Já escutou falar de fintech? São empresas que criam aplicativos que rodam no celular e que fornecem serviços que antigamente só o banco, só instituições bancárias de centenas de anos forneciam. Pois é. E agora, o que acontece? Agora você tem esse serviço no aplicativo. É o caso do Nubank. É o Nubank. Você tem um cartão de crédito e para isso você não precisa ter o quê? Uma conta corrente. Pois é. Aquela burocracia toda foi jogado na vala, no lixo. Você agora basta ter um celular, instalar o aplicativo, fazer o cadastro, esperar a sua aprovação, acabou, você tem um cartão de crédito.
Já se fala hoje das Lawtechs, que são empresas que estão criando aplicativos para que, por exemplo, você quer alugar um imóvel, uma casa para você morar, então tem que fazer um contrato. Em vez de você contratar um advogado, pagar uma nota preta, bem, você faz isso através do aplicativo. Você negocia ali o contrato de locação, simples e fácil assim. É claro, já existe o Airbnb, onde você pode alugar, olha só, alugar uma casa, um hotel, para você passar um final de semana. Então, as mudanças são muito grandes no cenário atual e daqui para frente essas mudanças vão ser exponenciais. Tudo está passando por uma transformação digital. E mais à frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E é por isso que fazer análise de negócios, ou seja, facilitar essa mudança, tornar essa mudança fluida, é vital para a organização. Começou a reparar o porquê que fazer análise de negócios é de extrema importância dentro como fora da organização, mas especificamente dentro da organização? Começou a perceber como é que fazer análise de negócios vai tomar cada vez mais importância daqui para frente? Pois é, se eu fosse você, eu ficava mais antenado e preocupado com essa disciplina que veio para ficar. Bem, por que a gente precisa então de analistas de negócio? Esse profissional, o analista de negócios, ele faz o quê? O que ele faz? Bem, ele identifica oportunidades e problemas antes mesmo do início do projeto. Tá bom? Ele vislumbra essas oportunidades que a empresa, que a organização possui e os problemas. Então, não basta apenas ele saber que existe o problema. Ele tem que bancar o Sherlock Holmes. Ele vai identificar essas oportunidades e problemas e precisa entender, por exemplo, qual é a causa raiz do problema. O que está causando o problema? Imagina o seguinte, imagina que uma empresa ela quer aumentar o faturamento em 3% no ano de 2017. Pois é, o que a empresa precisa fazer para aumentar o seu faturamento em 3%? Então, o analista de negócios vai ajudar a empresa, vai mobilizar pessoas, recursos, para fazer o quê? Para aumentar esses 3%. Percebeu? Olha a importância desse profissional. O analista, ele investiga a causa raiz de um problema antes de iniciar o projeto. Você deve estar acostumado com o seguinte, olha, tem o gerente de projetos, ele toca o projeto, mas tá bom. E antes do projeto, quem é que identifica que aquele projeto realmente precisa ser levado a cabo ou à frente? Por que uma empresa chega e investe dinheiro em um projeto? Porque ela quer algum tipo de retorno, não é verdade? Só que, para que ela tenha algum tipo de retorno, ela tem que fazer algum estudo. Ela tem que pesquisar alguma coisa para que ela possa dizer o seguinte, se eu fizer isso aqui, se eu implementar esse novo produto, esse novo serviço, eu vou ter um retorno X. E é justamente isso que o analista de negócios ajuda a fazer, a viabilizar, ou melhor, a fazer o estudo de viabilidade para ver se aquele projeto vale a pena mesmo ser concretizado. O analista ele também satisfaz as necessidades das partes interessadas durante o projeto, até mesmo fora, tá? Bem, como é que isso funciona? Bem, imagina o seguinte, imagina que você tem um projeto que é de implantação de um sistema de ERP, um sistema que vai controlar todas as partes da organização. Imagina que diferentes pessoas dentro dessa empresa, elas vão ter diferentes necessidades. A contabilidade vai ter algumas necessidades, o pessoal do marketing vai ter outras necessidades. Então, gerenciar essas diferentes demandas ou necessidades é um trabalho do analista de negócios. Ele precisa entender que durante o projeto, para que tudo saia bem, para que tudo possa realmente ficar direitinho, o que vai acontecer? Bem, ele precisa lidar a todo instante com pessoas. Pois é, com pessoas. E olha, o que você acha que é mais fácil? Lidar com máquina ou lidar com pessoas? Duvido que você diga que a coisa mais difícil é lidar com máquina.
É claro que é lidar com pessoas. Claro que é, tá bom? Claro que é lidar com pessoas. Por quê? Hoje você lida com aquele seu colega de trabalho, hoje ele tá bem. Amanhã ele tá com dor de cabeça, amanhã ele não quer falar contigo, amanhã... Mas depois de amanhã ele já tá melhor. Então, saber lidar com pessoas é uma arte e é ciência também, tá? Um dos assuntos mais fantásticos que eu te convido a conhecer é a programação neurolinguística, que ajuda a gente a o quê? A entender que as pessoas são diferentes e que a nossa percepção da realidade é única. Sabe o que isso significa? Que cada um de nós percebe a realidade, o mundo como ele é, de uma forma única. É como se fosse uma digital, tá bom? Então, eu te convido a pesquisar um pouquinho mais. Eu sou um estudioso de programação neurolinguística. Gosto mesmo. Eu já tirei minha certificação em Practitioner, em Master Practitioner de PNL. Eu, inclusive, dou treinamento de programação neurolinguística. E olha, é fantástico. Depois de um curso de programação neurolinguística, você vê as pessoas e os problemas de uma forma totalmente diferente. O analista de negócios, ele garante que a solução está sendo entregue e ela atende os requisitos levantados na fase de licitação. Então, olha só, o que acontece? Você trabalha com software. Vamos imaginar que você trabalha no contexto de software. O que acontece com os requisitos? O que acontece com requisitos? O que acontece? Eles mudam? Nunca? Duvido, né? Muda a todo instante. Requisito muda toda hora. E por que muda? Ó, vários motivos, né? Muda porque o cliente não entende corretamente no início, muda porque o próprio negócio muda, muda porque as tecnologias mudam, muda por uma série de motivos. E o que acontece? Como é que você lida com essa mudança dos requisitos? Você vai brigar com o cliente, vai dizer assim para ele, olha, você não pode mudar não, tá? Os requisitos. Eu já botei aqui no plano, já licitei os requisitos e acabou, não pode mais mudar. Você acha que as empresas gostam disso? Elas toleram isso? É claro que não. É claro que não. A empresa quer que você entregue aquela solução, apoie o projeto, contemplando as mudanças que vão ocorrer ao longo do projeto. Quem é a melhor pessoa para fazer esse trabalho, se não o analista de negócios que conhece as pessoas na organização, que entende o que precisa realmente ser feito? Deu para entender? Deu para entender o papel importantíssimo desse profissional chamado analista de negócios? Fantástico, fantástico. Eu sou um verdadeiro apaixonado pela análise de negócios. Agora, olha só, precisamos mesmo de analistas de negócios? Eu trouxe aqui alguns dados para te mostrar o seguinte. 35% dos projetos foram concluídos com sucesso em 2006. Tá? É o Chaos Report 2007. Esse é aquele relatório muito conhecido que você até baixa na internet algumas edições antigas e que mostra que muitos poucos projetos dão sucesso ou são entregues no tempo, no prazo, né? no prazo, no custo e com escopo. Uau! Olha o desafio aí. As empresas hoje estão pensando cada vez mais em otimizar processo. Por quê? Porque é no processo que as organizações elas têm a sua dinâmica, o seu funcionamento. Imagina o seguinte. Imagina uma empresa de telefonia celular, tá bom? Imagina uma empresa de telefonia celular. Empresa de telefonia celular praticamente oferece a mesma coisa, não é verdade? Por exemplo, pensa na Claro, na Vivo, na Oi, na TIM. Pensa na Nextel. Todas elas têm praticamente a mesma tática, ou seja, vender plano de dados, vender SMS, plano de voz, embora plano de voz a gente cada vez consuma menos, né? Mas vamos lá. Então, o que muda? A tática é a mesma, é vender esses produtos. O que muda é a estratégia, é o como ela faz, é o plano. Então, por exemplo, como ela vai vender o plano de voz? Tem empresas que vai vender um pacote fechado,
Talvez outras vão vender o pacote de dados junto com o pacote de voz. Então a estratégia muda. E onde que a estratégia de uma empresa ela está apoiada? Nos processos. Mudou a estratégia, vai ter que mudar os processos. Percebeu? Então é assim, se não conseguir mudar os processos e melhorar continuamente os processos de negócio, a empresa vai pro beleléu. É isso mesmo. Ó, demandas que mudam constantemente. Gente, mudanças, as demandas, melhor dizendo, elas vêm a todo instante. Como é que você lida com isso? Às vezes é uma demanda para, por exemplo, agora a gente precisa lidar com um novo cenário. É o que está acontecendo com as empresas de telefonia. Você acha que alguém hoje consome plano de voz? Quase ninguém, não é verdade? Todo mundo quer o quê? Plano de dados. Porque hoje a gente acessa o quê? WhatsApp, Facebook, YouTube, tudo pelo celular. Dificilmente alguém puxa o telefone para falar via voz, a não ser para mandar mensagem de voz via WhatsApp. Ó, falta de visão holística da organização e sua dinâmica. Então, o que é isso? Já reparou o seguinte? Que todo mundo diz que entende as empresas. Não, eu entendo, tal, mas o que acontece? Será que as pessoas realmente entendem a organização? Na verdade, cada um tem uma visão particular da organização, da empresa. É verdade. Cada um olha aquela mesma empresa de uma maneira diferente. Então, você precisa de um profissional que tem uma visão do todo e que compartilha essa visão do todo com as demais pessoas. Já reparou na importância que esse profissional ele ganha com essa visão? Sabe por quê? Hoje está todo mundo agrupado em departamentos, em silos. Ou seja, você tem a panelinha da TI, a panelinha da contabilidade, cada um está lá na sua panelinha. E as pessoas geralmente só veem o seu trabalho, aquilo que precisam fazer e aquilo que precisam entregar. Dificilmente você tem uma pessoa dentro da empresa que olha isso como um todo, do início, meio e fim. É justamente o que o analista de negócios tem como grande diferencial, essa visão do todo. Gap entre a estratégia e as operações da organização. O que é isso? É o seguinte, imagina que a empresa determinou lá para 2017 um aumento, uma estratégia não, um objetivo de negócio de aumentar em 3% o faturamento. Muito bom. Então, para aumentar esses 3%, a alta direção, os diretores, eles vão fazer o quê? Eles vão criar uma série de diretrizes e de ações bem macro, bem alto nível, que eles desejam fazer. Então, por exemplo, abrir uma nova filial, talvez num estado onde hoje não tenha aquela empresa, pegar um aporte do mercado. Você acha que é fácil alinhar estratégia, ou seja, aquilo que o diretor diz que quer fazer, com as operações, que é aquilo que o pessoal do nível tático e operacional faz? Acha que é fácil alinhar estratégia e as operações? Essa é uma das maiores dificuldades que existe dentro de uma empresa. Um dos maiores desafios é alinhar estratégias e operações. Então, o analista de negócios, quando ele tem visão do todo, ele entende as demandas, ele entende as pessoas, olha, não tem para ninguém. É ele que vai, então, ajudar essa alta direção a fazer o quê? Ele vai fazer o quê? Ele vai, então, ajudar a disseminar a estratégia dentro da organização inteira. Muito interessante, né? Bem, vamos falar um pouquinho sobre esse profissional? O profissional chamado analista de negócios é qualquer pessoa que executa as atividades de análise de negócios descritas no BABOC. Então, BABOC é o corpo de conhecimento de análise de negócios. Ele é responsável por descobrir, sintetizar e analisar as informações. É responsável por elicitar as reais necessidades das partes interessadas. Ou seja, o que é elicitar? O que é elicitar? É só coletar requisito? Não, longe disso. Elicitar vem do inglês draw forth. Sabe o que é isso? É pegar
ou puxar para a superfície aquilo que não está tão claro assim. Sabe por quê? Porque existe uma diferença muito grande entre reais necessidades e os desejos evidentes. Eu não sei se você já trabalhou capturando requisitos. Já foi para frente do cliente e perguntou para ele o seguinte: vamos lá, vamos entender as tuas necessidades. E geralmente, sabe o que o cliente diz? Ele vai revelar uma série de problemas, ele vai falar sobre os problemas até da casa, da família dele, depois ele vai falar dos problemas da empresa, ele vai falar o seguinte: eu gostaria tanto que eu pudesse ter um sistema novo. E aí eu te pergunto, será que ele precisa desse sistema novo? É aí que o analista de negócios entra. Ele entende não só os desejos evidentes, mas ele entende, mais importante do que isso, as reais necessidades. E com isso, ele vai conseguir ajudar o time de desenvolvimento a entregar aquilo que realmente precisa ser feito. Ou seja, desenvolver o software que precisa ser desenvolvido. Nenhuma funcionalidade a mais e nem a menos. É uma baita responsabilidade. Quem é então esse analista de negócios? Bem, ele geralmente tem o cargo de analista de negócios, mas não necessariamente precisa ter esse cargo, tá bom? Não é obrigatório ele ter esse cargo, mas geralmente ele tem. Analista de negócios, algumas vezes você vai ver no mercado analista de sistemas, analista de requisitos que fazem análise de negócios, mas que ainda não tem o cargo ajustado, já atualizado, tá bom? Qualquer pessoa que realiza as atividades de análise de negócios é, na verdade, um analista de negócios, tá bom? O que esse analista de negócios, então, faz na prática? Bem, ele entende a organização, ele está em contato estreito com as pessoas, entendendo o que elas fazem, procurando integrar cada uma delas. Bem, ele identifica essas necessidades e problemas, mesmo que elas não estejam claramente identificadas. Lembra daquela história que eu acabei de falar contigo sobre elicitar? E elicitar é mais do que coletar requisitos? Pois é. O que é coletar? Coletar é transportar de um ponto ao outro. Você acha que o analista de negócios, ele coleta requisitos, assim como o motoboy coleta um pacote de um ponto A para o ponto B? Claro que não. Ele vai extrair das pessoas e da organização as reais necessidades. Isso é identificar as necessidades e problemas, ou seja, elicitação. Ele facilita o entendimento entre as partes interessadas. Você acha que é fácil? Ou você acha que no dia a dia as pessoas dentro da organização elas se entendem? Um dos maiores desafios é a comunicação corporativa. E por que isso acontece? Porque as pessoas elas estão agrupadas em departamentos. Eu mesmo, que dou aula em universidade, em graduação, em MBA, eu vejo uma coisa muito interessante. Como que, mesmo num time pequeno, que atende um determinado curso de graduação, como é que as pessoas não se comunicam bem? Como é que elas esquecem? Como é que elas se comunicam mal? Então, facilitar esse entendimento entre as partes interessadas é fundamental para que, por exemplo, o software correto possa realmente ser entregue e faz toda a diferença. Sugere, então, e valida as melhores soluções para a organização. Bem, se você acha que o analista de negócios ele só vai sugerir, não faz isso não. Né? Ele vai além. Ele ajuda a validar se aquilo que está sendo entregue atende realmente às necessidades daquelas pessoas, daquele departamento, daquela pessoa específica, da organização como um todo. Olha, é uma baita responsabilidade. Eu hoje já trabalho com análise de negócios há mais de 20 anos e o desafio é tremendo. Agora, sabe o que é bem bacana? Sabe o que é bem interessante? É que à medida em que o analista de negócios faz todo esse trabalho na organização, ele tem o respeito das pessoas, ele tem
diferente de certos trabalhos, ele é valorizado pela organização. Sabe por quê? Porque ele é o cara que faz, ele é o cara que sabe e o conhecimento ele é respeitado, né? Bem, ele também modela processo. Pois é, ele modela processo. Então, um assunto muito quente, nesse caso aqui, é você saber desenhar processos de negócio. Já ouviu falar da notação BPMN? Pesquisa, notação BPMN. Ela é a língua franca para se desenhar os processos de negócio. Então, se você precisa entender organização, nada mais prático, nada mais recomendado que você precisa desenhar os processos de negócio, documentar esses processos, coletar, capturar os requisitos, planejar as mudanças. Pois é, acha que é fácil somente facilitar a mudança? Já reparou que todo sistema que você coloca em produção, ele traz coisas boas e traz impactos também negativos? Já reparou no valor que se tem de planejar uma boa implantação de um RP? Se ele for mal planejado, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Vai impactar de forma tão negativa a organização que os benefícios vão ser mal percebidos. Trabalha em conjunto com o gerente de projetos. Então, durante o projeto, nós temos aqui uma parceria, GP e o AN, gerente de projetos e analista de negócios. Não tem aquele que é mais importante do que o outro, nada disso. Ambos fazem uma parceria, ambos fazem um casamento perfeito, onde o único objetivo é entregar para o cliente aquilo que ele precisa. Também trabalha em contato estreito com as pessoas, com as partes interessadas, diferentes partes interessadas da organização. E ele avalia a solução final. Bem, habilidades de um bom analista de negócios. Nós podemos dizer que, para você ser um bom analista de negócios, você precisa ter habilidades técnicas, ou seja, conhecer técnicas e ferramentas que vão fazer a diferença no dia a dia. Que técnicas são essas? São muitas. Você tem o Canvas de valor, você tem o BMC, você tem o mapa de empatia para desenhar as personas e entender as pessoas. Você tem para mais de 40 técnicas. É isso mesmo, é isso mesmo. Você tem A3 Thinking e por aí vai, tá? Habilidades sociais, ou seja, é aquilo que o americano chama de soft skills. É saber, por exemplo, trabalhar em equipe, é saber entender as pessoas. Dentro de habilidades sociais, um assunto quente é programação neurolinguística. É fantástico. Conhecimento de TI. Por que conhecimento de TI? Porque, olha só, um dos grandes braços de solução dentro da organização é a TI. Ela quem constrói sistemas e que fazem, muitas das vezes, a diferença. Conhecimento do negócio. Nada disso vai funcionar se o analista de negócios não tiver o conhecimento do negócio, conhecer realmente os meandros da organização. Por isso que é importante o analista de negócios constantemente conhecer a empresa, os processos de negócio dessa empresa e assim por diante. Então, o que torna agora alguém um bom analista de negócios? Ele precisa ser um bom comunicador. A todo instante, o analista de negócios ele vai estar se comunicando com pessoas, toda hora, tá bom? A todo instante ele vai estar se comunicando. Ele precisa ter um bom entendimento de negócios. E isso é com o tempo, tá? Ele precisa fazer bons treinamentos. Para quê? Para que ele possa mapear processo, para que ele possa entender o negócio, para que ele possa entender as partes interessadas. Ele precisa ter um conhecimento de tecnologia. Precisa estar antenado com as últimas tendências. Ele precisa ser desbravador. O que é isso? O que é ser desbravador? Significa o seguinte: você acha que no dia a dia é fácil pro analista de negócios falar com as pessoas e essas pessoas mostrarem o que elas estão sentindo ou quais são os seus problemas? É claro que não. Vai ter parte interessada ou colaborador que não vai colaborar. Pois é, ele vai ter medo de perder o seu emprego, então ele vai esconder informações, ele talvez vá tentar sonegar
alguma informação, ou até mesmo não vai colaborar. Então, tem que ser desbravador, tá? Tem que ser organizado, porque ele vai lidar, o analista de negócios, com muitas informações, muitas mesmo. Por isso que ele precisa ter ou conhecer ferramentas para gerir, para fazer a gestão dos requisitos. Tem que ser flexível, tem que entender o processo de desenvolvimento de software e conseguir determinar a causa raiz dos problemas. Sabe por quê? Porque ninguém vai pagar um profissional para resolver um problema que não existe. Então, fundamental, entender o problema e a raiz do problema. Ter sempre à mão as ferramentas do bom analista de negócios. E olha, existem para mais de 40 ferramentas técnicas de análise de negócios. São fantásticas, você precisa conhecer essas ferramentas. Bem, apenas falando um pouco sobre mim, eu tenho mais de 20 anos de experiência trabalhando com análise de negócios. Atualmente eu presido o capítulo do Rio de Janeiro, do Instituto Internacional de Análise de Negócios. Eu ajudei a escrever, eu sou um dos coautores do Baboc 3. Se você tiver alguma dúvida sobre análise de negócios ou como ser um analista de negócios, me manda um e-mail, marcelo@anelox.com. E se você estiver interessado em um curso de formação de analistas de negócio, eu te ajudo a ser não um analista de negócios, eu te ajudo a ser o analista de negócios. O site do curso de formação é http://oanalistadenegócios.com. E aí, gostou da apresentação? Excelente, muito bom. Falar de análise de negócios é falar de muitos assuntos, porque análise de negócios é uma macrodisciplina. Você vai falar de estratégia, tática, arquitetura corporativa, programação neurolinguística, tem muito conteúdo. Tudo isso para a gente poder o quê? Entender o cliente, entender o negócio, entregar o que realmente precisa. É por isso que esse profissional tem sido, ele tem sido encarado como um dos profissionais mais valiosos do mercado, de acordo com como saiu num recente artigo da revista Exame. É isso mesmo, é isso mesmo. Se você quiser a cópia desse artigo, manda e-mail para mim que eu te mando essa cópia, tá? Eu, rotineiramente, semanalmente, eu faço palestras gratuitas na internet. São webinários, a gente chama isso de webinário. Quer participar desse webinário? Me manda e-mail que eu te coloco na lista. Você vai receber, toda vez que tiver uma palestra, você vai receber uma notificação, aí você participa, tá bom? É gratuito, você não tem comprometimento, é só você, se tiver interesse naquele tema, você vai lá, se inscreve, se não, um próximo tema eu vou e te apresento outros temas, são muitos temas, como por exemplo, mapear processos com BPMN, como é que você entende o cliente, pois é, como entender o cliente na essência, gatilhos, olha só, estratégias para você entender melhor o teu cliente. Vou te contar uma. Imagina o seguinte, olha que estratégia de neurociência que a gente aplica na análise de negócios. Imagina que você está numa rua, tem dois restaurantes, de um lado do outro. São dois restaurantes muito parecidos. Você está com fome. Um tem uma fila enorme, o outro está vazio. Qual é aquele que você escolhe para almoçar? Você escolheu o que tem muita gente? Pois é, por que você escolhe isso? Por que você escolhe esse restaurante que tem mais gente ali? É loucura? Não. O nosso cérebro, ele está toda hora pegando atalhos. O que ele diz? O que isso significa? Significa o seguinte, se tem gente na fila, é porque o restaurante é bom. Mas nem sempre isso é verdade. Nem sempre isso é verdade. Agora, se você escolher o restaurante mais vazio, ok, tudo bem. Mas a maioria tende a escolher o restaurante que tem a fila. Sabia disso? Pois é. Sabe por que isso acontece? Foi o que eu acabei de te dizer. O nosso cérebro pega atalhos. E isso no dia a dia funciona impressionantemente bem. Quando você lida com pessoas, você tem como utilizar gatilhos, sabe para quê? Para convencer de que aquela solução é a melhor para o cliente, para poder extrair do cliente o seu melhor, as reais necessidades. Tem para mais de 60 estratégias
mentais de neurociência, que eu quero te mostrar e que geralmente eu falo nos meus webinários, tá bom? Obrigado por assistir a minha palestra e tenho certeza que você vai ser, em breve, um analista de negócios. Até mais, um abraço.